é o seguinte, que a partir do momento que nós abraçamos esse desafio pessoal, né, de mudar de vida e abraçar a cerâmica como uma atividade principal, eu acredito que pela nossa vontade de fazer acontecer, nós fizemos uma diferença no contexto de Cunha, mas no contexto da cerâmica de Cunha, sem dúvida alguma, nós agregamos valor, tanto na alta temperatura como no raku, do qual nós nos tornamos referência na cidade. No meu caso, a primeira experiência foi quando eu resolvi aprender cerâmica. Seria uma forma de desestressar um pouquinho do meu trabalho. O meu primeiro contato com a cerâmica foi assim. Antes eu nunca tinha mexido com cerâmica, não tinha um conhecimento, né? Então foi realmente no momento que eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa para desestressar. Eu tive uma trajetória um pouco diferente do Wagner, porque ele começou primeiro a se interessar pela cerâmica e tal, eu mais tardiamente. A primeira coisa que eu me lembro, na aula de cerâmica, iniciando a cerâmica, eu falei, acho que isso aqui vai dar para mim, porque no começo eu estava achando que não. Foi quando eu fiz um vasinho, um cachepozinho, e eu disse para a pessoa para a professora que estava trabalhando comigo, falei, eu queria fazer uma coisa diferente de decoração, porque normalmente as pessoas fazem umas canhuras, olha aqui, e eu fiz um entalhe de um nó celta, que é complicado pra caramba, e eu fiz um vasinho. Então, eu tenho até hoje, né, a primeira peça de cerâmica, que eu fiz a peça e depois eu fiz a decoração. Então, eu percebi que o meu caminho seria diferente do dele. E foi esse nó celta que realmente falou, opa, você tem um caminho para trilhar também. Tem gente que acha que a cerâmica não é uma arte, uma forma de arte. E nós achamos que é, né? Sabemos que é uma forma de arte, né? Então, a gente recebe muito turista que não tem a menor noção. Tem gente que acha que quando você faz um vaso, você colocou alguma coisa dentro, depois você tira, não tem noção de como é o processo, né? Então, as pessoas vêm, a gente explica. Quando as pessoas vêm assistir a nossa queima, já saem também com outra impressão. Elas valorizam mais a cerâmica, valorizam mais o trabalho do ceramista, encaram mais como uma arte mesmo, né, a cerâmica. Tem gente que acha que é o barro, primeiro que não é barro, né, é argila. Eles acham que uma coisa feita de barro não tem valor nenhum, que parece que é filtro, aqueles filtros de barro que tinha antigamente, que é isso, não. A cerâmica tem uma importância na arte, né? A maioria das pessoas que a gente conversa no final do evento, elas saem com outra visão da cerâmica. E isso ajuda não só divulgar o nosso trabalho, mas de todos daqui da cidade e de outros ceramistas. A gente faz uma conversa com essas pessoas e eu começo a contar para elas o que é a cerâmica desde que ela surge na humanidade no período neolítico. E eu conto antes até o que é esse material que nós tão intimamente chamamos de cerâmica, chamamos de potinho, chamamos de chata. O que é esse material? Porque ele é o grande protagonista, não somos nós. Nós simplesmente damos a ele forma e conteúdo, enfim, mas ele pré-existe e ele é importantíssimo, porque quando a gente fala de argila, mas o que é argila? Tem gente que chama carinhosamente de barro, mas a argila, na verdade, é um material que traz a nossa história como seres humanos e traz a nossa história como planeta, porque é a decomposição dos grandes maciços, das rochas, que a gente olha, a pedra está macela, que beleza, ela está se decompondo, eu brinco sempre, ela está envelhecendo assim como nós, só que o nosso processo é mais rápido. Então, a nossa relação com a cerâmica é muito mais de uma paixão pelo material, pelas possibilidades que ele nos dá, do que propriamente, aquilo que eu faço. Não, o ceramista ele é apenas um transformador. No Brasil nós não temos escolas formais, né, pelo menos até agora. Agora parece que começam a surgir alguns cursos em universidades ou coisas assim, não existem escolas formais. Então você acaba aprendendo com um profissional. E aquele profissional, ele te ensina
como se diz, generosamente aquilo que ele sabe, mas ele também não sabe tudo. Você não tem para quem perguntar, como que eu resolvo isso? Então, os desafios, eles são constantes. Eu acho que, no nosso caso, os maiores desafios, eu acho que foi, o Wagner vai me dizer se eu estou errada, na questão da queima, né? Que é um dos grandes momentos da cerâmica. Você fez todo o processo, não sei o quê, e você tem que fazer a queima. E cada ceramista acaba desenvolvendo as suas técnicas, o seu modo de fazer a queima. Então, a resposta que às vezes ele te dá não serve para aquilo que você está querendo fazer. Ninguém ensina você a fazer queima nas escolas. É muito difícil, ninguém ensina. Na verdade, então, as escolas não te dão um pulo no gato. Então, mais ou menos assim, você tem um forno, a gente tem um forno a gás que no começo eu tive um pouco de dificuldade para pegar o jeito da queima. Tem um ceramista aqui em Cunha, que é o Carvalho, ele, no comecinho ele me deu uma luz, né? Ele me ajudou, falou, não, muda isso daqui e você consegue. E aí a gente conseguiu seguir em frente. Mas nós tivemos alunos de Haku, que já eram ceramistas, e disseram, poxa vida, tá vendo, eu não sabia que não podia fazer isso, ninguém me falou quando ele fez o curso, mas a gente dava o pulo do gato para ele. Por que não dá-lo? Ele vai fazer um trabalho igual ao meu? Não vai, porque a minha mão é a minha mão. A minha visão estética é minha. Mesmo que ele queira me imitar, ele vai fazer uma imitação, mas não vai fazer o que eu faço. Até porque quando ele fizer o que eu faço, eu já estou lá na frente, fazendo outra coisa. Peças em Haku, elas, a partir de um determinado momento, elas passaram a ser consideradas para a cerimônia do chá, e os mosteiros, os zenudistas, enfim, se apropriaram da técnica para fazer essas peças, que consiste basicamente em você ter uma peça modelada, seja lá de que forma for, em torno, ou modelada à mão, como for, queimada a primeira vez, que é o biscoito, a segunda queima que é o Haku. E consiste em quê? Em levar essa peça rapidamente, uma queima vertiginosa, até 950, 1030 graus no máximo, que é quando ela vai estar incandescente dentro do forno, quando ela atinge o grau de incandescência. Você abrir e você retirar essa peça e levá-la para uma câmara de fumaça. Então, o esmalte da peça, com esse choque térmico que é provocado, ele racha, ele craquela, porque você tem uma condição. A peça dentro, no seu corpo cerâmico, ela ainda está muito quente, incandescente mesmo, e o resfriamento rápido faz com que o esmalte rache. É o esmalte só que deve rachar, a peça deve permanecer íntegra. E aí você leva para a câmara de fumaça. Então, se a gente parasse o processo do Haku, quando a gente abre o forno e a gente provoca o craquelado do esmalte, nós teríamos uma peça craquelada, mas nós não veríamos isso. O que faz com que a gente veja esse resultado é a fumaça, na câmara de fumaça. Que aquele material que está lá, que geralmente é celulose, pode ser papel, pode ser folhas secas, enfim, ele vai pegar fogo quando a gente coloca a peça incandescente. Mas aí você cobre a câmara, você tampa e ali provoca fumaça. E a fumaça penetra nos cravos e enegrece, e é o que te mostra esse quarteado, que é o típico, né, do Haku. Não tente fazer sozinho, porque ele vai demorar muito tempo e vai errar muito. Você tem que procurar um ceramista, um ateliê que tenha alguma relevância já no mercado, porque tem muita gente que dá aula, mas tem pouco conhecimento. Procurar algum ceramista já conceituado, aprender e não ficar só nesse. Mudar de ateliê, vá para outro ateliê depois, aprenda novas técnicas. Seja um pesquisador. Pesquise bastante, venha para a Cunha, aqui tem grandes professores também, você vai aprender técnicas diferentes com ceramistas diferentes. Aqui é um local que você pode vir para se especializar, que tem vários ateliês que dão cursos, né? Tem muitas pessoas que acham que elas sozinhas elas vão conseguir.
Só que não adianta, ela nunca vai conseguir transcender determinado patamar de dificuldade. Tem que aprender com quem sabe e depois buscar o seu caminho. Também não adianta, vou lá, faço curso com o fulano, que eu gostei do trabalho dele, e eu me torno um repetidor do trabalho dele. A gente conhece exemplos aqui na cidade disso. Não, eu tenho que aprender com o fulano, tudo que ele pode me ensinar em termos de técnica e tudo mais, mas eu tenho que ter também um trabalho interior comigo mesmo para desenvolver o meu estilo, o meu trabalho. Então são duas coisas, buscar o conhecimento e buscar também a sua forma de expressão nessa arte. Nós aqui recebemos muitas pessoas que elas entram e elas não viram nada. Elas saem da mesma maneira que entraram. Elas não conseguiram captar, não conseguiram compreender, não fizeram uma pergunta. Entende? Então, eu acho que é um desperdício. Eu acho que o mundo está cheio de coisas maravilhosas para a gente realmente se apropriar e nutrir o nosso espírito e não viver na mediocridade. Então, que realmente se valorize aquilo que tem valor, porque quando você valoriza o outro, o fazer do outro, você valoriza a si mesmo, está dando valor a si mesmo. Então, não estou pedindo que, nos valorizem, não, porque nós temos o nosso valor e nós temos consciência disso, mas valorizem a vocês mesmos, valorizem as suas escolhas, valorizem aquilo que vocês colocam dentro de vocês, através dos olhos, da boca, dos ouvidos. Isso é super importante.